Boa noite, amigos aqui no salão, boa noite, os amigos que estão nos assistindo via internet. Hoje nós teremos o nosso companheiro Vanderlei, que irá falar sobre o tema A Criança é o Futuro. Estava aqui no quadro, não estava lembrando legal. Mas antes dele começar a conversar com vocês, nós vamos abrir uma página do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Tá? Vamos lá então. A página intitula-se Trabalhemos Também, capítulo 33. E dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muita vez há desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar, por graça ou prerrogativa especial, nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Criou um vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Madalena renovada no caminho redentor, o grande perseguidor convertido em arauto da Boa Nova, o discípulo frágil conduzindo a glória espiritual e o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginamos-nos em tronos de fantasia e rojam-se-lhes aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito aos grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar que Paulo e Pedro, como tantos outros, saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscamos entender-lhe a grandiosa missão. E assim, amigos, nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade maior, ao nosso patrono desta casa, Luiz Gonzaga, para que possam inspirar o nosso querido irmão Vanderlei, para que ele possa proferir uma palestra consoladora, edificante e esclarecedora. De nossa parte, só temos a agradecer pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, Jesus. Graças a Deus. Boa noite para todos os presentes, para todos os nossos ouvintes, aonde quer, que cada um esteja nos ouvindo. O nosso tema da noite de hoje é: a criança é o futuro? É uma pergunta que a gente está fazendo. A gente escolheu esse tema de hoje porque no dia 12 agora que passou, foi o dia da criança. E a gente viu muitas preocupações
com as pessoas com relação a presentear as crianças, né? A agradar essa criança no dia das crianças. Eu estava no Rio, vi as lojas, os shoppings lotado, todo mundo procurando alguma coisa, né? Apesar dessa pandemia, todo mundo procurando alguma coisa para atender o seu filho, essas coisas todas. Aí eu fiquei pensando assim, há uma preocupação material com as crianças. Todo mundo tem uma preocupação com seus filhos em dar presentes, em dar alguma coisa, materialmente. Aí eu fiquei me perguntando, e a questão espiritual? Será que os pais estão dando aos seus filhos, crianças, estou dizendo crianças, a preocupação de apresentar uma espiritualidade para essa criança? A gente vai começar a conversar com relação à missão dos pais. E eu vou ler para a gente ver o que os Espíritos falam da nossa responsabilidade. No Livro dos Espíritos, pergunta-se assim, Kardec pergunta para os Espíritos, pode considerar a paternidade como uma missão? A resposta é a seguinte, é sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Por isso nosso tema é a criança é o futuro. Então ele está dizendo aqui da responsabilidade do pai quanto ao futuro da criança, mas não é só da criança. A gente pode ver que é uma responsabilidade quanto ao futuro da nossa sociedade. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes os dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então a criança, ela está, como ele diz aqui, uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Aí a gente vai na pergunta também, Kardec pergunta aos espíritos, qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito se encarnando para se aperfeiçoar. Olha, o espírito se encarna para se aperfeiçoar. É mais acessível durante esse período as impressões que recebem que podem ajudar o seu adiantamento para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Nesta pergunta, ele não está colocando só a responsabilidade em cima dos pais, como na pergunta 582. Mas a gente sabe que a primeira educação de uma criança é dentro da família. A primeira educação que uma criança tem que receber é dentro da família. Mas quando a gente está falando da educação, né, da questão da educação, a gente está falando da educação moral. A questão da educação intelectual também. Os pais podem ajudar na intelectual, mas a influência dos pais na educação moral, ela é muito maior. Uma vez eu conversando com um padre, ele me disse o seguinte, conversando a respeito
do encontro de casais antes do casamento, e ele dizia que ele gostava de falar para os casais que iam se casar da responsabilidade da questão moral com os filhos. Então, os indivíduos, antes de se casarem, faziam uma preparação, acho que ainda faz na Igreja Católica, e nessa preparação, ele dizia que se fazia a referência à questão da educação moral dos futuros filhos. Então a gente vê, porque pela doutrina espírita, a gente sabe que todos os nossos filhos são programados. Eles vêm e a gente assume a responsabilidade pela educação dos nossos filhos. Nessa pergunta 582, ele ainda diz assim: mas aos que se ocupam mais em endireitar árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter do seu filho. Olha como os espíritos já diziam isso para Kardec. Da preocupação, que as outras preocupações que as pessoas tinham e não educavam seus filhos. Hoje a gente vê pais com outras preocupações. As preocupações de trabalho excessivo para dar o que a gente está falando aqui, bens materiais para o seu filho. Há uma preocupação com isso. Tem pais que dizem para mim assim: ah, mas eu dou para o meu filho aquilo que eu não tive. Em referência aos bens materiais. Não em referência ao que ele não teve de educação moral. Então gasta-se às vezes uma fortuna que não tem para dar aos seus filhos bens materiais. Eu costumo lembrar de uma situação que aconteceu no meu consultório, de um pai que levou um rapaz, um garoto, de 16 anos, no meu consultório, e o pai gosta, até hoje, de moto. E ele participa desses ralis de moto, essas coisas todas. E ele estava todo orgulhoso, e o filho tinha comprado uma moto. Prestem bem atenção. Ele estava orgulhoso que que o filho tinha comprado uma moto. Mas ele foi lá, era para pagar o procedimento. Eu falei assim: mas seu filho trabalha, tem dinheiro para comprar moto, faz ele pagar o tratamento. Ele disse: não, mas ele não trabalha. Aí eu, sem pensar, perguntei assim: mas como que ele comprou moto? Aí caiu a ficha do pai. Aí o pai perguntou para ele assim, olhou para ele e disse assim: com que dinheiro você comprou moto? Aí ele perguntou para o pai e falou assim: não esquenta a cabeça não. Aí o pai falou: não, nós vamos conversar a respeito disso. Quer dizer, o menino comprou uma moto, estava com a moto dentro de casa, e o pai não perguntou de onde que veio essa moto. Lá, por eu ser intrometido, dei uma de intrometido e perguntei aonde é que ele estava com. Ele não trabalha, como é que ele comprou essa moto? Aí o pai caiu a ficha. Mas aonde? Com que dinheiro você comprou essa moto? Intuitivo. Você é intuitivo e não intrometido. Aí ele virou, você falou assim, pensando bem, com que dinheiro você comprou essa moto? Aí ele falou assim: não esquenta a cabeça não. Aí o pai falou assim: depois nós vamos conversar. Sem preocupação. O menino até hoje, ele passa por mim, ele não me cumprimenta, ele não voltou mais no consultório, ele não me cumprimenta. Eu não sei o que houve. Não sei se o pai queimou a moto, não sei o que aconteceu.
Mas às vezes, o pai desapercebido não percebe que o filho, né, começa a trazer as coisas para dentro de casa, não sabe se é roubado, com o que conseguiu. Né? De um menino de 16 anos, ainda a responsabilidade é do pai. É do pai. Então, às vezes, mas tem pai que dá uma moto para um filho de 16 anos. Essa semana, eu tenho um amigo que foi morar na Europa, deixou o filho com a mãe. Ele trabalhava no Rio, agora ele foi morar na Europa, porque ele recebeu uma oferta, ele é um garçom, e foi trabalhar, deixou o filho com a mãe, casou de novo lá, deu outros filhos lá. E ele, como ele é um pai ausente, que ele está na Europa, o filho está no Brasil, ele mandou dinheiro para o filho comprar uma moto, que era o sonho do filho. Só que domingo agora ele saiu lá da Europa para vir enterrar o filho. Nossa Senhora. Com 18 anos. Então, às vezes, a gente tem uma preocupação, eu digo assim, eu não estou contra que dê, mas ele nem conhecia o filho, ele não sabia, né? Ele não sabe o que aconteceu no acidente de moto. Ele não sabe se o filho bebeu, se o filho usava droga ou não, mas agora ele está lá arrependido de ter mandado o dinheiro para comprar a moto do filho. Então, é isso que eu quero chamar a atenção para nós, espíritas, com relação à nossa educação dos nossos filhos. A gente pode dar até uma moto para o filho, quando a gente sabe que esse filho vai andar de moto mais tranquilo, que ele tem uma maioridade, que ele já fez um exame, já foi aprovado no exame. Não para um filho que não tem nem carteira de moto. Vai andar irregular. Você está ensinando o indivíduo a não ser honesto, a não ser uma pessoa séria. Então a gente tem que pensar nessa questão da educação. Aí a gente vai ver, né? E essa educação, hoje, antigamente, quando a gente começou a evangelização, a gente evangelizava as crianças a partir de uma certa idade. Né? Quando a criança nascia, ela começava a entender, a gente já fazia, né, dentro da evangelização, o jardim. A gente tinha o jardim, com as crianças pequenininhas, eles ainda não sabiam ler, não sabiam nada, a gente ensinava eles a desenhar, a fazer algumas atividades. Hoje, porque nós estamos num período de transição, hoje já se recomenda evangelizar a criança no útero materno. Hoje a evangelização começa no útero materno. A responsabilidade do pai e da mãe é a mesma. É a mesma. Eu já vi pai dizer assim, a questão da educação, a responsabilidade é da mãe. Não, é a mesma. A contribuição para o nascimento da criança foi igual. Então a responsabilidade é a mesma. É o pai e a mãe já ir conversando com a criança. Não é, doutora Cristina? Exatamente. Hoje é a recomendação espiritual. E ainda há quem é a favor do aborto. Como se não existisse um espírito ali reencarnando. A recomendação é, comece a evangelização quando está no útero materno. A criança nasceu, a gente faz o culto no lar, todas as crianças devem participar do culto no lar. É um bebê? Ah, coitadinho, deixa o bebê. Não, senhor. Bota o bebê na sala, bota lá no bebê conforto, bota em alguma coisa lá, mas deixa ele na sala, porque pode ser que ele esteja dormindo o corpo, mas o espírito está ligado. O espírito vai estar ligado no estudo. É assim que a gente vai acostumando
a espiritualizar aquela alma. Porque o importante é espiritualizar a pessoa. Hoje eu sou espírita, mas eu agradeço muito a minha mãe a religiosidade que ela nos deu. A gente era criança, a gente tinha que ir para a missa, íamos todos à missa. Às 6 horas tinha a Ave Maria do Júlio Lousada, muita gente deve lembrar. 6 horas, minha mãe colocava todos nós na sala, ela botava um copinho d'água para cada um e a gente assistia, ouvia a Ave Maria. Isso é religiosidade. Os espíritos que estão nascendo, eles estão precisando disso. Porque os espíritos estão nos dizendo que é a última oportunidade de muitos espíritos que estão reencarnando. Então a nossa responsabilidade nesse período, ela é muito grande. Porque tem espíritos que estão sendo nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Eles estão tendo as últimas oportunidades reencarnatórias nesse planeta, que vai sofrer uma transformação e vai virar um mundo de regeneração. Nós vamos sentir falta desses espíritos que são ligados a nós. Então nós precisamos educá-los. Nós precisamos mudá-los, não com as questões materiais, mas com as questões espirituais. Então nós temos que começar a educá-los, já disse, lá no ventre da mãe. A maior parte das casas espíritas estão sem a evangelização infantil, sem mocidades. Os nossos jovens e as nossas crianças não estão podendo participar das atividades de evangelização nas casas espíritas, por causa da pandemia. Então a responsabilidade nossa de pais, de avô, de tio, de quem quer que seja, de onde tem uma criança, ela está muito maior. Porque a responsabilidade é nossa. Porque a criança está conosco dentro de casa. Nem na escola ela está indo para dizer que a professora também tem uma responsabilidade de educação moral. A responsabilidade é nossa. E temos alguma criança dentro da nossa casa. Nós estamos preocupados em ouvir várias lives. Nós. E as crianças? Tem criança de 9, de 10 anos que já entende muito bem uma live. E por que elas não estão ouvindo? Por que nós estamos esquecendo dela? Cadê as nossas responsabilidades como pais, como educadores? Eu vou ler uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Todos nós que estamos aqui encarnados, porque tem desencarnado também, todos nós somos encarnados, temos essa missão. Instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar suas instituições por meio diretos e materiais, mas as missões são mais ou menos gerais, é importante. Aquele que cultiva a terra cumpre sua missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre sobre essa forma para o cumprimento de caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa. Então,
Essa é a missão de todos nós. Instruir aos homens. Instruir, começando pelos nossos filhos. Pelas nossas crianças e pelos nossos jovens. O culto no lar, nesse período de pandemia, ele é essencial. Essencial para nós. E nós precisamos do Evangelho de Jesus. Porque a gente estava falando, nesses dias, das dificuldades de convivência que nós estamos tendo dentro dos nossos lares, por estarmos mais tempo juntos. E olha, eu tenho visto, aliás, ouvido, pais dizerem assim: eu não aguento meu filho, tomara que volte às aulas. Pais que não sabiam como estavam os seus filhos sendo educados. Ainda vai mais. Não é jovem, não. São crianças. E os pais não estão aguentando. Não sei se você tem... Alguém tem falado isso lá no... O desequilíbrio das crianças. Por estarem presas dentro de casa. Essa pandemia é para a gente fazer uma reflexão. Por isso que eu escolhi esse tema, exatamente por essa semana ter sido a Semana da Criança, para que a gente possa fazer uma reflexão quem tem criança em casa, quem é avô, quem é neto, quem tem neto. Outra questão também é que muitos pais, para que as crianças fiquem tranquilas dentro de casa, estão deixando essas crianças à vontade na internet, sem saber o que as crianças estão vendo na internet. E eu soube que tem um jogo perigoso na internet novamente. Atraindo as crianças. Há pouco tempo eu li num noticiário na rede social de suicídio de crianças. Eu não sei se você tem notícia. Muito. Hein? Muito. Muito. Porque as crianças também, a dificuldade que a mesma forma que os pais estão tendo dificuldade com seus filhos, na convivência dessa pandemia, os filhos também estão tendo dificuldade com os pais. E não há diálogo. Não aproveitam o culto no lar. Não aproveitam, às vezes, os momentos que estão juntos para uma conversa. Para estreitar laços familiares. Nós precisamos fazer isso. Então, meus queridos, a gente queria nessa reflexão de hoje deixar assim para nós, nesses momentos que a gente conversou, qual é o meu papel dentro da minha casa, aonde eu tenho um filho, uma criança, um jovem. Como eu estou me relacionando com eles? Que educação moral, religiosa eu estou dando a essa criança? Porque quando a gente chegar no plano espiritual, a nossa consciência vai nos cobrar. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente constrói o nosso futuro, a gente constrói a nossa próxima reencarnação.
se a gente não se afinizar com os nossos filhos neste momento, será que o nosso filho não é aquele espírito difícil que precisa estar tendo a última oportunidade? A minha consciência vai dizer, se ainda ele tiver outra oportunidade e eu não me relacionei bem com ele nesta vida, provavelmente na próxima a dificuldade vai continuar e às vezes até muito mais. Quem poderá dizer que o seu filho difícil que você está tendo a oportunidade de educar não foi um inimigo seu? E que está difícil nessa vida vai estar muito mais na próxima. A recomendação de Jesus é o seguinte: reconciliai com os seus inimigos enquanto estão a caminho. Às vezes o nosso filho difícil é o inimigo do passado. Está continuando a ser o inimigo nessa vida. A gente tem que pensar nisso. Então, essa reconciliação com esse espírito difícil que é meu filho, que é meu neto, a gente tem que tentar nesta vida. Vamos sair daqui pensando, se eu tenho filho, ou nossos amigos da internet, se eu tenho filho, vamos ver o que nós estamos fazendo com essa educação do nosso filho. Qual será o futuro, o meu futuro, com a minha consciência me cobrando? Qual será o futuro, porque eu vou encarnar de novo? O que eu estou programando para o meu futuro? Quem sabe eu vou ser o filho do meu filho difícil. Eu vou precisar reencarnar ainda nessa terra. E a gente diz o seguinte: aquele político, ele é corrupto, ele é safado, ele é isso, ele é aquilo. Mas ele teve um pai, ele teve uma mãe, ele teve uma família. E quem pode nos garantir que os nossos filhos não serão os futuros políticos, os futuros comerciantes, né? Os futuros profissionais, mal comerciantes? A gente reclama, a gente olha a trave no olho dos outros. A gente precisa fazer uma reflexão. Se nós queremos também, nós também somos responsáveis pela nossa sociedade. Se nós já nos entendemos que somos homens de bem, ou estamos nos esforçando para ser homens de bem, que a gente também se esforce para que os nossos filhos sejam. Para que eles sejam os bons profissionais do futuro, os bons servidores do futuro, os bons religiosos do futuro, aqueles que vão trabalhar na vinha do Senhor. Vamos pensar bem. Era isso que a gente tinha que conversar. A gente podia conversar aqui sobre a educação do filho a noite inteira, mas eu acho que já tem bastante para a gente pensar, né? Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ampare, que Ele faça com que a gente
acione a nossa consciência para o dever, para a missão que todos nós temos como os pais, como educadores. Que Jesus nos abençoe.